irmãos, a paz do Senhor. Bênção estarmos reunidos nessa manhã, casa de Deus, essa rica oportunidade que temos de celebrar ao Senhor e adorarmos ao Senhor Jesus juntos, e a honra de poder compartilhar uma palavra de Deus a todos aqui presentes. Quero agradecer a oportunidade, o convite dos nossos pastores, pastor Carlos Otávio, pastor Messias, de estarmos com os irmãos nessa manhã de domingo tão abençoada, e sabendo que temos uma grande responsabilidade. Hoje o culto é um culto de missões, um culto de despertamento missionário, culto no qual a igreja ela é ensinada, motivada e levada a despertar, a compreender a importância da obra de missões, sabendo que a missão ela é de Deus. Essa missão de Deus ela é compartilhada com a igreja, ela é transmitida para que a igreja realize a missão do Senhor, e nós fazemos isso através da obra missionária, Missões, então, são os métodos que nós vamos usar para realizarmos a missão do Senhor, e nós realizamos a obra missionária de várias maneiras, de várias formas, muitos métodos, muitas maneiras que nós podemos utilizar para cumprirmos o ID do Senhor Jesus para toda a igreja. Nós vemos os irmãos empreendendo trabalhos, sejam nas cidades, nos campos, em outras culturas, em outros povos, e quando nós somamos tudo isso, nós estamos então realizando a missão de Deus, como seu povo escolhido e nomeado para cumprir essa missão. Nós temos um desafio então de avivarmos no nosso coração essa palavra e essa responsabilidade, que não é apenas daqueles que compõem o departamento de evangelização, missões e discipulado da igreja, o DEMID, mas é uma missão que é dada a toda a igreja. Todos nós somos chamados para essa responsabilidade. Ninguém pode se justificar que não possui dons ou talentos, porque Deus ele capacita cada um de nós segundo a necessidade, segundo o seu propósito. Dons diferentes, talentos diferentes, pessoas diferentes, mas cada um de nós tem essa responsabilidade. E a minha missão nessa manhã é justamente esta, é nos lembrar dessa responsabilidade que nós temos, dessa valorosa missão, dessa honrosa missão que o Senhor dá à sua igreja, a missão que é dele. Ele, como o enviado de Deus, o Filho de Deus, ao subir aos céus, ele diz aos discípulos que eles agora estavam sendo enviados para todas as nações, para todos os povos. Eles estavam recebendo agora essa incumbência do Senhor. Mateus capítulo 28, versículo 19, o texto que fala desse grande comissionamento do Senhor Jesus, vai falar justamente sobre isso. Em Atos capítulo 2, nós vemos o derramamento do Espírito Santo, o poder de Deus, que impulsiona, que capacita a igreja a realizar a missão dele. Então, revestidos de poder, aqueles homens e mulheres, eles se deslocam por Jerusalém, por toda a Judéia, por Samaria, e alcançam todas as nações conhecidas da época, levando a preciosa semente do Evangelho. E eu quero dizer para os irmãos que essa mesma missão, 2000 anos, está sobre nós. O poder também está disponível para que possamos ser revestidos. Precisamos entender que a missão ela não findou só quando Jesus chamar a sua igreja, só quando o Senhor retornar. Então, enquanto Ele não retorna, nós somos chamados a levarmos a preciosa semente, a semente do Evangelho, a todos aqueles que precisam ouvir. Quantos entendem que o Senhor tem nos chamado para essa grande obra? Louvado seja o seu santo nome. Eu quero convidar você então a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo de número 13, a parábola do semeador. Mateus, capítulo de número 13. Meus irmãos, nós estamos vivendo um tempo muito especial na nossa igreja. Há um tempo de renovação, de avivamento. E o avivamento nós não marcamos, mas nós clamamos por ele. Nós pedimos por ele, nós buscamos esse avivamento.
e nós estamos vendo um derramar generoso do Senhor no meio da nossa igreja, principalmente nos mais jovens. Os jovens estão recebendo essa graça, esse poder de Deus, estão sendo alcançados por esse derramamento generoso, e nós estamos vendo essa renovação em todos os segmentos da igreja, dos mais jovens aos mais velhos. Nós estamos percebendo uma ação de Deus, de nos levar a um compromisso mais íntimo com o Senhor, nos levar a uma vida de mais intimidade com Deus, de descobrirmos que o Senhor, Ele tem uma fonte inesgotável, e quer nos encher com essa fonte, quer também fazer de cada um de nós uma fonte que jorra água viva, essa água que vem dEle. Nós estamos vivendo um momento muito especial, no chamado de Deus para sermos discípulos autênticos, discípulos verdadeiros, discípulos que não se conformam com esse mundo, com esse sistema, mas discípulos que estão dispostos a seguir a Jesus em todo tempo, em todo momento, a seguir Jesus onde Ele nos chamar e onde Ele nos enviar, a sairmos de um evangelho superficial, de uma vida cristã superficializada, para nos aprofundarmos mais num relacionamento com o Senhor. Então a parábola do semeador, Mateus capítulo de número 13, nos diz assim: naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande, que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: o semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Outra parte caiu entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra, deu boa colheita, a 100, 60 e 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, que ouça. Amém, meus irmãos? A parábola do semeador, uma parábola tão conhecida da igreja. Mateus capítulo 13 é um capítulo recheado por parábolas, as chamadas parábolas do reino de Deus, onde o Senhor Jesus ele vai instruir sobre a ação de Deus na terra e como o reino de Deus ele seria estabelecido. E ele começa falando da parábola do semeador, porque o reino de Deus ele começaria então a partir da semeadura da semente, da semeadura da palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. O semeador aqui é o próprio Filho de Deus, o principal semeador. Ele não apenas era a palavra viva, mas também semeava a palavra. Ele era a própria palavra no meio das pessoas, mas a sua boca também era aberta para trazer ensinamentos e trazer a palavra de Deus a todos aqueles que o ouviam. Depois, é claro, que cada um de nós, uma vez alcançados por essa semente, e depois de dermos frutos, nós vamos entender que somos chamados a sermos semeadores desta palavra. Mas antes de chegar nesse nosso ponto, na importância de sermos semeadores, nós vamos entender como que é o trabalhar de Deus, até que uma semente ela caia numa terra, ela brote e ela dê fruto. Jesus, ele aqui estava ensinando as multidões, e as multidões que sempre acompanhavam Jesus, essas multidões, elas são sempre genéricas. Eu estava ministrando sobre essa palavra na quinta-feira, e o Senhor falou ao meu coração para transmitir aqui pela manhã, porque essa palavra ela tem ainda falado ao meu coração, desde o início da semana, quando meditava, e depois ao ministrar a igreja ali em Guanabara 1, então o Senhor me faz trazer essa palavra para nós nessa manhã. Senhor Jesus, ele era cercado pelas multidões, e essas multidões, elas eram formadas por
por pessoas das mais variadas necessidades, pessoas que tinham os mais variados problemas e também os mais variados desejos de estarem ali e motivações. Nem todos que estavam ali formando aquelas multidões eram discípulos de Jesus ou estavam interessados e dispostos a seguirem a Jesus. As multidões, elas são genéricas, elas são sempre relatadas assim, multidões, né? Não tem nome, não tem rosto, não tem história. Essas multidões então acompanhavam Jesus e mais uma vez ele estava ensinando as multidões. E nós vemos que há uma diferença entre a forma que Jesus ensinava as multidões e ensinava aos discípulos. Jesus falava às multidões, na maioria das vezes, por parábolas. Já aos discípulos, ele falava ensinando e explicando o significado das parábolas. E nós percebemos então que Deus, ele ao ministrar por meio do seu Filho às pessoas, à medida que o comprometimento daquelas pessoas aumentava com ele, essas pessoas então recebiam mais de Deus. A multidão queria o quê? Queria cura, queria alimento, queriam ver as suas famílias restauradas, os seus entes queridos curados, ressuscitados, levantados, queriam ser saciadas da sua fome, queriam também ser libertas da opressão do governo estrangeiro que governava a nação, mas não havia nas multidões um compromisso sincero e verdadeiro de seguir a Jesus. Quando Jesus então ele fala às multidões, ele sempre vai deixar claro que quem quisesse segui-lo, ser o seu discípulo, precisava então amá-lo mais do que qualquer outra coisa. Aquele que ama a pai, a mãe, a esposa, a esposo, a filhos e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Jesus deixou claro que ele deveria ser amado mais do que nenhum outro relacionamento é mais importante para nós do que o nosso relacionamento com Deus. Segundo lugar, Jesus vai dizer que, além de amá-lo, acima de todas as coisas, porque ele não era mais o mestre, ele era o próprio Deus, por isso que ele disse, ele exigiu esse amor, acima de todos os outros relacionamentos, porque só Deus pode falar isso. Amar ao Senhor Deus de toda a nossa força, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa alma, com todo o nosso corpo, de maneira integral. Jesus ele disse, olha, tem que me amar sim. Depois tem que estar preparado a renunciar. Ele vai falar que a pessoa precisava tomar a sua cruz, segui-lo. Então ele nunca escondeu para a multidão que, embora ele estivesse ali para ensinar, para pregar, para trazer as boas novas, para manifestar a chegada do reino de Deus, ele nunca deixou de atender as multidões. Mas Jesus nunca misturou quem fazia parte da multidão e quem era seu discípulo. Ele sempre soube separar quem estava na multidão e quem era seu discípulo. Jesus ele não confiava nas multidões, a Bíblia vai dizer. As multidões queriam fazê-lo rei, proclamá-lo rei, mas Jesus não aceitou isso porque ele sabia que a multidão ela é inconstante. A multidão, ora ela está com Jesus, ora não está. Ora ela caminha com Cristo, ora ela abandona o Senhor. A multidão que proclama Jesus rei quando ele entra em Jerusalém, é a mesma multidão que vai depois dizer, crucificam. A multidão que vê os milagres, é a mesma multidão que rejeita Jesus na cruz. Então Jesus ele não se confiava na multidão, ele não dava crédito àquela multidão de pessoas que o seguia. Ele atendia, ele amava, ele abria mão do seu descanso, ele socorria, mas ele sabia que havia uma lacuna, um abismo muito grande entre fazer parte da multidão e ser um discípulo verdadeiro dele. E o Senhor me traz nessa manhã para lhe dizer que Deus tem nos chamado para sairmos dessa multidão. Nós somos uma multidão em Fortaleza. Essa igreja é uma multidão na cidade, mas o Senhor, Ele não quer simplesmente uma multidão de pessoas que professam a fé no seu nome, que frequentam a igreja, que até contribuem com os trabalhos da igreja, que vêm aos cultos, que ajudam de alguma forma. O Senhor Jesus, Ele quer que essa multidão de pessoas
às vezes de forma genérica, que diz assim: eu sou da Assembleia de Deus. Ele quer ver que essa multidão se transforme em discípulos fiéis, comprometidos, que o seguem em todos os momentos, em todos os lugares, que sabem do seu chamado, que são usados por Ele de uma maneira extraordinária, onde Ele nos mandar. E essa parábola do semeador é a primeira parábola, então, dessas parábolas do reino de Mateus 13. Jesus, ele vai explicar como que a semente, ela age na terra, e ele vai então fazer uma analogia dessa semente que brota na terra para uma pessoa que ouve o Evangelho. Que coisa maravilhosa isso. E há profundidades aqui, irmãos. Ele diz então que o semeador sai a semear, as multidões estavam ouvindo. E essas multidões eram os solos. Sim ou não? Aquelas pessoas eram o solo, Jesus aqui era o semeador. A sua pregação era a palavra, era a semente. E ele então está dizendo para aquelas multidões que havia ali 4 tipos de pessoas, ou melhor, 4 tipos de ouvintes, e que a palavra iria agir de uma maneira diferente na vida de cada um deles. Isso depois ele vai explicar aos discípulos, ele não explicou à multidão. Mas ele diz então que o semeador sai a semear, e quando ele está semeando, ele semeia, e as partes daquela semente caem à beira do caminho. E ele vai explicar aos discípulos mais na frente, que aquela parte da semente que caiu à beira do caminho, as aves dos céus vieram e a comeram. E ele vai dizer que aquelas aves que vêm e que comem, quem são essas aves? O maligno, os seus enviados. Nós percebemos então que no momento da pregação do Evangelho, no momento da semeadura da palavra, há uma guerra espiritual, há uma batalha espiritual. E nós estamos falando aqui da mensagem sendo pregada de forma autêntica, verdadeira. Há uma guerra espiritual. O maligno, ele está atento à pregação da palavra, e ele está trabalhando para que essa palavra, essa semente, não penetre no coração das pessoas. Se você acha que no momento da pregação, no momento do ensino, Satanás, ele está parado, ele está trabalhando. É interessante que ele está trabalhando com afinco. O maligno está trabalhando com afinco para que essa semente, ela não entre no nosso coração, ela não crie raízes, ela não cresça e venha a produzir frutos. Irmãos, eu estava falando sobre isso aos irmãos, e nós estamos percebendo que nós estamos vivendo um tempo de ensino da palavra de Deus, como nunca houvemos, de pregação dos nossos cultos, dos nossos seminários, as nossas conferências, os nossos estudos bíblicos, a escola bíblica dominical. Há um profundo ensino da palavra de Deus, mas por que tão pouco resultado? Ora, irmãos, Satanás, quando ele percebe que a igreja está se dedicando a semear a palavra, a pregar a palavra, está trabalhando com mais afinco para que essa semente seja roubada. Nós percebemos que as pessoas estão vindo à igreja, estão ouvindo a palavra, mas não há uma frutificação dessa palavra. E às vezes nós começamos a nos questionar: meu Deus, o que está acontecendo? É tanta pregação, é tanta mensagem, é tanto ensino, a palavra está sendo pregada dia e de noite, com autoridade, com poder, e às vezes nós vemos pessoas que continuam no mesmo nível de espiritualidade, não há um crescimento, não há um amadurecimento, parece que a palavra bate e volta. Eu quero lhe dizer que há uma batalha espiritual. Quando nós estamos pregando, é necessário que a igreja esteja em oração, em total atenção, porque o inimigo, ele não dorme, ele continua a trabalhar. Na parábola que Jesus vai contar do joio e do trigo, ele vai dizer que de maneira sorrateira o inimigo vem e semeia o joio, e aqui de maneira sorrateira o maligno vem e ele arranca a semente. Essa semente que cai à beira do caminho é uma ação espiritual para que ela não produza. E a gente percebe hoje na igreja, irmãos, uma desatenção, como nós estamos perdendo o foco de concentrarmos
de abrirmos o nosso coração, de nos desligarmos por um momento para ouvirmos a palavra. Jesus vai dizer: olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ouvir é muito mais do que escutar, é compreender aquilo que está sendo pregado, é permitir que essa semente, ela desça no nosso coração, aleluia, e que ela venha cumprir o propósito pelo qual ela foi semeada. Pessoas desconectadas na igreja, o corpo está presente, mas a mente está longe. O corpo está presente, mas o coração está longe. A mente está em outros lugares, em outras pessoas, em outras situações. Querido, e o inimigo está usando distração, às vezes os meios eletrônicos, as conversas paralelas, as preocupações, e ele começa a trabalhar para que essa semente que está sendo semeada com tanto esmero, com tanto amor, com tanta dedicação, aquele que pesquisa, que estuda, que ora, que consagra, abre a palavra, traz a palavra, e ela cai à beira do caminho, e cair à beira do caminho não está falando do problema. Entenda que em nenhum momento aqui o problema é a palavra, a semente é a mesma. A palavra de Deus é boa, ela é perfeita, ela é santa, ela é viva, ela é eficaz. Satanás sabe que se ela cair no coração do homem e ela enraizar, brotar e frutificar, aquela pessoa deixará de ser apenas um ouvinte, alguém que faz parte da multidão, alguém que enche a sua sacola com um pão e leva, alguém que vem apenas receber o milagre e vai embora, alguém que vem apenas receber a bênção e vai embora, mas é um discípulo fiel, seguidor de Jesus, que sai depois por essas portas e prega o evangelho com palavras e com a sua vida onde está. Não vamos permitir, queridos, que o maligno roube as preciosas sementes que têm sido semeadas no nosso coração. É interessante que não há nenhum tipo de ação dessa semente. Por mais leve que seja, nada acontece, porque o maligno leva completamente. Completamente. Meu Deus, que coisa tremenda isso. Que coisa tremenda. O maligno tem roubado as sementes do meio do povo de Deus. Eu tenho falado isso para os irmãos, e eu tenho dito: olha, o que mede o nosso nível de maturidade não é tempo, irmãos, em igreja, mas é a quantidade de frutos e a qualidade dos frutos. E só se a semente brotar. Não são programas, simplesmente não são métodos. Os métodos, eles servem à obra maior. Não são os métodos, não são os programas. Não adianta a gente às vezes criar programas, métodos, se nós não entendemos que é a semente. O que nós fazemos é para tornar a semente, é tirar obstáculos para que a semente ela alcance o coração. Os métodos servem a isso, a facilitar a semeadura. Mas é a semente que transforma, é a semente que liberta, é a semente que muda o coração do homem. E nós estamos vendo o inimigo, o maligno com seus agentes, o reino espiritual, trabalhando para que a semente não frutifique. Em segundo lugar, Jesus ele vai dizer que parte da semente caiu no terreno pedregoso, entre as pedras, entre as rochas, e não havia muita terra, mas ela brotou, porque a terra não era profunda, então ela logo brotou. Mas brotou o quê? Sem raiz. Ele diz: quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram porque não tinham raiz. John Stott, no seu conhecidíssimo livro Discípulo Radical, discípulo que tem raiz, ele vai falar das características desse discípulo. O discípulo que tem raiz, não é um discípulo superficial, não é aquela pessoa que faz parte apenas da multidão. Irmãos, é muito fácil a gente reunir uma multidão. Basta apenas a gente preparar um espaço amplo, trazer alguém conhecido, colocar uma banda boa, a multidão se ajunta. Vai juntar, não tem erro. E se tiver comida, então, aí é que lota. Aí é que falta espaço. Não é difícil reunir uma multidão.
Mas nós temos que parar com esse termômetro de medir o crescimento da igreja, o sucesso da igreja, o amadurecimento da igreja por multidão. Coloque dinheiro na minha mão que eu reúno multidões todos os dias se você quiser. O povo ia por causa do pão, por causa do milagre, por causa da bênção. Mas nós estamos falando de discípulos. Nós queremos uma igreja de discípulos. Nós queremos uma igreja comprometida com os valores do reino na sociedade. Nós não queremos uma multidão que se reúne, glorifica a Deus, mas lá na escola defende o aborto, defende o sexo antes do casamento, tem valores totalmente distorcidos, rouba no trabalho, tem uma vida totalmente errada. Eu falei, quinta-feira eu vou repetir aqui. Às vezes nós oferecemos um evangelho, dizendo assim: olha, venha para Jesus, deixe tudo isso aí no mundo que você tem, que aqui na igreja Deus vai te dar mais. Que história é essa, irmãos? Você imagina uma pessoa que ganha por mês 30 mil reais de maneira corrupta, e aí você vai dizer para a igreja que se ela abandonar essa vida corrupta, esse dinheiro errado para seguir a Cristo, será que ela, quando vir para a igreja, vai ganhar 60 mil por mês? Às vezes ele vai deixar 20 mil, que ele ganha de maneira fraudulenta, corrupta, para ser um discípulo de Jesus vivendo com um salário mínimo. Venha para Jesus que sua família vai ser totalmente restaurada. E é assim, irmãos? É assim que funciona? É assim que funciona? Que evangelho é esse? O maior prêmio de seguir a Cristo é o próprio Cristo. Paulo disse: eu recusei todas as coisas, eu considerei todas as coisas que eu tinha como lixo para ganhar a Jesus. Jesus é o maior prêmio, Ele é o maior tesouro. Quando ele vai falar nas parábolas aqui, Ele é o tesouro, Ele é a pérola de grande valor, que um homem vende tudo que tem por causa dela. Aleluia. Então esse evangelho superficial, essa pregação superficializada, de um evangelho que promete dar muitas coisas, se você vier para ele, não foi o evangelho que Jesus pregou, para que alguém quisesse se tornar o seu discípulo. Então a gente tem multidões que estão querendo ser servidas, que estão querendo ser alimentadas. Jesus olhou para as multidões e teve compaixão delas, porque disse: são como ovelhas que não têm pastor. Mas ele disse: eu quero ser o pastor de vocês, e quem quiser que eu queira ser o seu pastor, tem que se tornar o meu discípulo. Glória a Deus. Se você acha que o maior prêmio do evangelho é você receber algo que Jesus dá, você está igual à multidão. A multidão tinha pão, quando não tinha pão ia embora. Aí tem gente que está assim: olha, eu estou na igreja, mas eu fui culto domingo e eu não vi nenhuma cura, então eu vou para a igreja que tem cura todo domingo. Você está igual à multidão. Se você foi alcançado pela graça de Deus, se você foi alcançado pelo poder de Deus, você sabe que ora Jesus cura, ora Ele não. É Ele que determina o momento que Ele cura. Eu não posso marcar o momento da cura, o dia da cura, ou o tipo de doença que Ele vai curar. Ele me chama para ser discípulo, para segui-lo, para ser fiel até a morte, para abrir mão de tudo aquilo que me separa dEle. É um chamado ao discipulado, irmãos. Se quisermos fazer parte da multidão, nós vamos ver sempre nessa superficialidade, atrás de pão, atrás dos nossos apetites. Jesus olhou para aquele homem paralítico que foi trazido por 4, o teto foi aberto, ele foi colocado. Jesus olhou para aquele homem e disse: filho, os teus pecados estão perdoados. Mas será que ele foi ali atrás de perdão? Ou foi ali atrás de 2 pernas novas? Mas Jesus olhou para ele e disse: os teus pecados estão perdoados. Isso é o que mais você precisa hoje aqui. E essa é uma coisa que eu posso te dar. Porque sem perna ou com perna, você vai para o inferno do mesmo jeito. O maior bem não é você voltar a andar. O maior bem é você ter vida. Vida abundante, é você ter perdão de pecados, é você ser salvo, é você ser transformado.
Glória a Deus. Há uma necessidade muito grande de nós entendermos que o Senhor tem nos chamado para essa vida de discípulos, discípulos radicais, que têm raízes. E Ele vai dizer que essa parte da semente caiu entre as pedras. E como não havia terra, ela até cresceu um pouco, ela brotou, mas o sol queimou completamente, não havia raiz. E nós vemos pessoas assim. Ouve o Evangelho. Você sabe como eu encaro muitas vezes isso? Quando a gente faz aquele apelo, e as pessoas vêm à frente, às vezes chorando, tocadas pela palavra, mas não significa que ali já houve um amadurecimento completo. Não significa que ali já é um discípulo de Jesus. Não significa que aquela pessoa, de fato, a semente entrou, enraizou e frutificou, não. Ela cai, mas ela cai de maneira superficial e às vezes a pessoa até chora, porque ela está passando por problemas, por lutas, por dificuldades. Ela é tocada pela palavra, a palavra fala as suas necessidades, ela sente às vezes que é pecadora, que precisa de Deus, e aí ela vem à frente, ela chora, mas como ainda o solo é pedregoso, muitas pedras, o que é que vai acontecer, queridos? Não tem raiz, e se não tem raiz, o sol, e o que é o sol? Jesus vai explicar isso de maneira muito clara. Ele vai dizer que o sol é a tribulação, é a perseguição, é a angústia. Então o terreno cheio de pedras, de rocha, que não consegue enraizar-se a semente, é aquele que vem a tribulação, vem a angústia, vem a perseguição. E não é, irmãos, uma perseguição qualquer, é a perseguição porque você agora é discípulo. Não são as lutas da vida. Tem gente que acha que essa perseguição são as lutas da vida que todo mundo tem. Passar por desemprego, passar por doença, passar por problemas na família, por crise na família. Todo mundo está sujeito a isso. Quem é crente e quem não é. Nós estamos falando da tribulação, da angústia, da perseguição, porque você agora é crente. Na escola, no trabalho, as ideologias, o sistema mundano, países onde a perseguição ela é clara, é aberta, onde dizer que é crente é simplesmente estar assumindo uma sentença de morte. Jesus está falando sobre isso. Se a pessoa não tiver raiz, ela não vai suportar, ela vai negar a fé. Ela vai negar a fé na faculdade, ela vai negar a fé no intercâmbio, quando ela for para outro país, quando ela for viver num sistema totalmente aberto, corrompido, ela vai negar a fé quando ela for trabalhar num trabalho que exige que ela tenha postura de crente, ética, moral. Se não tiver raiz, não suporta. Terreno pedregoso, cheio de rochas, cheios de pedras, e aí a semente, ela até está ali, ela até cresce, houve alegria, houve aceitação. Hernando Dias Lopes vai dizer que a gente está tendo muita adesão, pouca conversão, é muita gente aderindo à igreja evangélica, é muita gente querendo fazer parte, e a gente vê, eu acompanho nas redes sociais, tem redes sociais, que a pessoa posta, no mesmo status dela, um dia ela está no culto, no outro ela está pulando no bloco de carnaval, em menos de 24 horas, em menos de 24 horas, ouviu a palavra, louvou, cantou, pulou, a palavra foi semeada, mas no outro dia, está abraçado com o mundo. Pastor, no domingo de manhã o senhor traz uma palavra dessa que Deus pediu para eu pregar. Eu não posso mudar a semente, eu não posso alterar a semente é essa, é a palavra de Deus. Se Deus está falando conosco, eu quero dizer, abra o seu coração, prepare esse terreno aí, que o Espírito Santo ele vai agir, ele vai tirar as pedras, ele não vai permitir que o espírito, que o maligno, ele roube a semente, nem que os espinhos sufoquem, mas você vai ver uma mudança extraordinária, os frutos surgindo na sua vida, na sua família. E você dizer que coisa maravilhosa é ser discípulo de Jesus, é sair da multidão e é viver próximo dele. Eu quero ser como João, eu não quero estar na multidão, eu quero sair perto de Jesus, eu quero colocar a minha cabeça ao peito dele.
eu não quero pegar a minha sacola de pão, eu não quero enxergar novamente, receber a cura, o milagre, e depois nem saber, como aquele cego disse: olha, eu não sei quem era não, eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo, mas eu não sei quem era um homem lá. A multidão é assim, ela recebe, mas não sabe nem quem foi que deu. Aquele cego disse: olha, eu não sei quem era, foi um homem lá, eu só sei que eu era cego, agora eu estou vendo, glória a Deus, é bênção, é milagre, eu estou feliz, mas eu não sei quem era não. Olha que coisa terrível isso. Tem muita gente assim, recebe as bênçãos, mas não sabe quem é Jesus, não quer saber quem é Jesus. Ora, irmãos, que discipulado é esse? Que discípulos estamos sendo, queridos, e que discípulos estamos formando? Então essa pessoa que não tem raiz, ela é essa, ela tem alegria, sabe, ela fala, ela posta coisas sobre Jesus, ela tem um momento dela de ir à igreja, mas não há raiz, e quando algo a compromete, quando há a mínima pressão, porque tribulação, angústia, perseguição, Paulo vai dizer: quem nos separará do amor de Deus? E ele começa a falar de todas essas coisas, mas se a pessoa não tiver raiz, meu irmão, na primeira já é separado. Paulo vai dizer que não é a luta que nos separa de Deus, não é o problema que nos separa de Deus. Sabe o que nos separa de Deus? É a nossa falta de raiz, é nós não estarmos aprofundados num relacionamento com Ele. É com muito, é com pouco, é com saúde, é com doença, é com gente ajudando, é sem gente para lhe dar um apoio, é de todas as formas, de todas as maneiras. Você está firmado em Cristo, você diz: eu sou um seguidor de Jesus, Ele me alcançou, Ele me salvou, Ele me transformou, a minha vida agora é dEle, o que eu tenho é dEle. Crente é superficial. Terceiro, para nós encaminharmos, Jesus vai dizer: olha, a terceira parte, ela caiu entre os espinhos, e que cresceram e sufocaram. E ele vai explicar aos discípulos, entenda que ele fala a parábola à multidão e explica aos discípulos. Ele fala à multidão, que ele está dizendo ali: aqui são vocês, aqui tem gente que está caindo na beira do caminho, aqui tem gente que está caindo no meio das pedras, no solo pedregoso, cheio de rochas, aqui tem gente agora que está caindo nos espinhos. Lembra-se daquele jovem rico? Ele foi para Jesus, e ele disse: bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E Jesus começa a falar dos mandamentos. Conhece os mandamentos? Você tem que guardar, e começa a falar. E ele disse: eu tenho feito isso desde a minha mocidade. Aí Jesus disse assim: então você agora vai vender tudo que você tem e venha me seguir. E aí ele vai embora. Essa palavra é a palavra que caiu ontem entre os espinhos. O que é o espinho? Pastor, não posso ter riqueza, eu não posso prosperar materialmente. Eu trabalhei, estudei, me esforcei, isso é algo fruto do meu trabalho, dos dons que Deus me deu, dos talentos, de muito esforço, é algo honesto, eu alcancei. Não é nada disso, não tem nenhum problema. O problema é que tem muita gente que não está frutificando por causa disso. Amém? Se as suas riquezas, se o desejo de crescer na carreira, se o desejo de se tornar alguém que ascende socialmente, alguém que alcança os níveis maiores da sociedade, se nunca há um contentamento com o que você tem, se você quer sempre estar lá em cima, e por causa disso você não frutifica, então isso aqui é um espinho na sua vida. Um amigo disse para mim assim: meu querido, Deus abriu as portas para mim, eu estou trabalhando agora de manhã, de tarde e de noite. Aí eu falei: será que foi Deus que abriu mesmo? Ou foi o meu egoísmo, meu desejo de ter, a minha ambição? E como está a sua vida espiritual? E como tem sido o seu nível de discípulo? Aí eu vou para a igreja, estou indo na igreja uma vez no mês, ouvindo uma palavra uma vez no mês. E a vida de oração? E a vida de leitura da palavra? E o devocional? Não dá tempo. Ora, meus irmãos,
eu tenho um trabalho só. E eu não sei como tem gente que consegue ter 3. E conseguir, de fato, ter uma vida totalmente equilibrada. Alguma coisa foi priorizado aí. Alguma coisa foi priorizado. Vida espiritual fica para lá, casamento para lá, família para lá. Alguma coisa foi priorizada. Não dá. Nós não somos robôs, nós somos seres humanos. Nós temos limitações. E aí nós temos que, Jesus vai dizer, olha, quem são essas pessoas dos espinhos? Ele vai dizer, são aqueles que ouvem a palavra, mas a preocupação da vida e o engano das riquezas a sufocam. Percebam que essa pessoa, ela saiu de um nível. A semente não caiu à beira do caminho, ela ouviu a palavra, meditou na palavra. A palavra, ela até criou raízes ali. Sim ou não? Floresceu, mas na hora de dar fruto, que é o principal, é aquela pessoa que você vê, ele está na igreja, ele tem uma vida ali íntegra. Está entendendo? Ele tem uma vida íntegra, a família dele ali está bem, ele contribui com os trabalhos da igreja, está presente, ele faz ali o que precisa ser feito. E Jesus disse que aquele que faz o que precisa ser feito é um servo, é inútil. Ele faz o beabá. Está certo. Mas por quê? Porque o mundo, as preocupações, os anseios, os desejos. Aquele que ama o mundo, o apóstolo vai dizer que o amor do Pai ainda não está nele. Não o tomou por completo. A mulher de Ló, que no último momento olha para trás. Ela quer ir, mas também algo a chama. Ela sabe que é a salvação, ela sabe que o caminho é aquele, ela sabe que o caminho da vida é aquele, mas ela olha para trás, ela ainda está, sabe, naquelas, o mundo ainda chama a sua atenção, as riquezas ainda diz, não, eu posso lhe dar isso, eu posso lhe trazer conforto, se você tiver mais, se você conquistar mais, se você alcançar mais, isso vai ser resolvido. Mas Jesus, ele diz que essa semente está sendo sufocada, essa planta está sendo sufocada, tem muita gente sufocada na igreja, nesse século que nós estamos vivendo, nesse tempo que nós estamos vivendo, é muita coisa nos sufocando, irmãos, aleluia. A semente ela é poderosa, mas vamos permitir que o Espírito Santo nos dê a graça, vamos ter a atitude como discípulo de Jesus, de arrancarmos esses espinhos, de não permitirmos que esses espinhos sufoquem a vida que o Senhor quer manifestar em nós. Ah, meu Deus, os espinhos estão sufocando. Aí eu olho para muita gente na igreja, irmãos, prosperando, crescendo em tantas áreas da vida, mas a vida cristã continua ainda anêmica, superficial, pequena, improdutiva, não vemos frutos, não conseguimos ver frutos naquela vida, mas o Senhor diz, é tempo de permitir que esses espinhos sejam tirados, sejam arrancados. Vai doer, já tentou tirar o espinho de alguém? Já tentou tirar um espinho? Dói quando vai mexer, quando vai tocar, quando vai manipular, mas quando tira vem um alívio. Saiu, glória a Deus. Permita que a sua vida frutifique na presença do Senhor. Por fim, glórias a Deus, Jesus não encerra de maneira trágica essa parábola, nem de maneira pessimista, nem de maneira derrotada. A palavra vence, aleluia, a palavra vence. Ele quis dizer, o problema não é a palavra, o problema não está na palavra. Tem gente querendo mudar a Bíblia, tem gente querendo mudar a palavra, dizendo, olha, não está dando certo porque a gente precisa mudar a palavra, a gente precisa mudar, a gente precisa alterar alguma coisa, a gente precisa acrescentar ou tirar. Não, o problema não é a palavra, o problema não está na semente, o problema ainda é o coração do homem, o problema ainda é o pecado na vida do homem. A palavra é a solução, ela é o remédio, ela é a cura. Não podemos alterar a cura, aleluia. O homem é que tem que se amoldar ao Evangelho, e não o Evangelho se amoldar ao homem.
Se nós somos deformados, Jesus nos coloca na forma novamente. Não podemos, irmãos, não podemos mudar a palavra não pode ser mexida, não pode ser alterada. Jesus vai dizer: a semente caiu em boa terra. Qual é a boa terra? Existem pessoas melhores do que outras? Não, são pessoas que permitiram a ação do Espírito Santo operar em suas vidas. Amém? Não é que tem gente melhor do que a outra, a palavra dá certo numa pessoa, não, todos somos pecadores. A doença é a mesma, o remédio é o mesmo. A diferença é que uns se submetem quando vem a palavra, quando ouvem a palavra, e quando a palavra começa a confrontar, eles vão pedir graça de Deus para abandonar aquilo, para crescer a cada dia, para frutificar. Eles não se conformam. E Jesus vai dizer que até mesmo nesse tipo de pessoa, a produtividade é diferente. Mesmo a boa terra, a produtividade é diferente. Percebeu isso? Isso é o reino de Deus, irmãos. Então tem gente que vai produzir a 100 por 1, é a plenitude. E Jesus não está dizendo aqui que quem produz a 30 é melhor do que quem produz a 60. Nem de quem produz a 100, ele está chegando no mesmo entendimento de que o objetivo da semente é dar fruto. Se Jesus está te levando a produzir, a frutificar mais do que o teu irmão, glória a Deus, o ajude. Não diga que ele ainda não é crente. Há níveis de comprometimento, há níveis de frutos, há níveis. Alguém que abre mão às vezes de toda a sua família, de um monte de coisa, sabe? Não é o mesmo nível daquele outro, vai frutificar de maneira diferente. Nós percebemos, cada árvore frutifica de uma forma. Você planta a mesma semente, mas mesmo terreno, mas você vai perceber que o fruto é de uma diferente da outra, mas você fica alegre porque todos estão frutificando. O objetivo é dar fruto, irmãos. Ninguém planta uma manga no quintal, uma mangueira no quintal para só ter sombra. A gente quer chupar a manga. Jesus não quer uma igreja às vezes que dê só sombra, que seja bela, bonita, e a gente olha. Não, Jesus quer fruto, e fruto é a marca do verdadeiro discípulo. Um deu a 30, outro deu a 60, outro deu a 100 por 1. E o nosso maior alvo é esse. Pastor, e o culto de missões? O culto de missões está aqui. Quando que nós vamos despertar? Quem é que está envolvido com o ID de Cristo, comprometido com o ID de Cristo? É quem passou dessas fases, irmãos. É a hora de frutificar. É a hora de dar fruto. Jesus quer que você dê fruto. Ele disse para os seus discípulos: eu vos nomeei, eu vos escolhi, eu vos nomeei, para que vocês possam ir e deem frutos, e o vosso fruto permaneça. É tempo de nós frutificarmos na casa do Senhor. Não é tempo mais, já temos recebido a semente tem caído no nosso coração. Vamos identificar o que está acontecendo. É o maligno que está roubando. São as pressões, são as lutas, são as angústias. Ou será que são os cuidados com o mundo? Será que são o desejo das riquezas? Esses principados e potestades que trabalham para impedir que a semente ela frutifique na nossa vida. Precisamos entender isso. E como eu estou frutificando? A 30, 60, 100, Jesus vai dizer que quando o pai percebe que um galho está dando fruto a 30, o que é que ele faz? Ele vai podar. Ele vai podar para quê? Para que dê mais fruto. Glória a Deus. Glória a Deus, porque está dando fruto. Não somos nós que ditamos o nível e a velocidade do fruto na vida de alguém. Não somos nós, irmãos. Quem faz isso é o Senhor. Não somos nós que arrancamos o joio no meio da igreja. Quem faz isso é o Senhor. A nossa tarefa é frutificar. É por isso que o apóstolo Paulo diz na ceia assim: examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olhe para você, olhe para o seu galho, olhe para o seu ramo, veja se tem fruto.
Ah, mas eu estou dando fruto, e o outro ali não está dando. Deixa ele com o agricultor, deixa ele com o lavrador, deixa ele com o senhor da seara, deixa ele com o dono da vinha. Ah, mas eu vou parar de dar fruto, só eu estou dando fruto aqui. Amém, você foi feito para isso mesmo. Tem gente que ele se incomoda, irmão, porque ele está dando fruto e ninguém está dando, em vez de ele dar glória a Deus. E aí tem gente que está dando fruto em abundância, Deus está trabalhando na vida dele, e diz assim, não, mas só eu estou fazendo, só eu estou frutificando. Aquela pessoa não faz, ore por ela, ajude, interceda, peça para que Deus trabalhe no seu coração, mas continue dando o seu fruto, você está no caminho certo. Eu quero concluir essa mensagem dizendo que Jesus, ele diz assim, e finalmente o que foi semeado em boa terra, é aquele que ouve a palavra e a entende. Olha que coisa maravilhosa, capítulo 13, versículo 23, ele a entende, percebeu que não houve uma compreensão até agora da palavra. Se antes, a primeira parte, quando ela cai, ela já é tirada, não houve entendimento. No solo rochoso, também não houve um entendimento profundo da palavra, de entender que no mundo nós teremos aflições, que ser discípulo de Cristo, aí a gente percebe um evangelho hoje, mal pregado, mal ensinado, a semente adulterada, é um evangelho que não conta a história toda de Jesus, é uma palavra incompleta, e aí não há uma compreensão verdadeira do que é ser discípulo de Cristo. E aí ele vai dizer, olha, aquele que compreendeu, finalmente, aquele que ouviu a palavra, meditou e entendeu o que é ser discípulo de Jesus, esse frutificou. Palavra com entendimento. Ora, irmãos, a palavra é sempre ela. Jesus sempre priorizou a palavra. 2 terços do seu ministério, registrado na Bíblia Sagrada, é ele ensinando. Será que não tinha mais doente? Não parava de chegar doente, mas ele, espera aí, agora é hora de pregar. Será que não tinha alguém precisando de uma cura? Tinha. Será que não tinha ninguém com fome? Tinha. Mas agora é hora de pregar. Agora é hora de ensinar. Se não houver entendimento, não há crescimento do reino. E aí Jesus investiu em 12 homens, e eu quero falar para você isso, precisamos formar discípulos, só discípulos conseguem impactar as nações, só discípulos conseguem impactar a cidade, o estado, a nação, não é uma multidão não, mas discípulos, só discípulos. Jesus formou 12, aqueles 12 se multiplicaram, e nós vemos a geração, você vê Paulo, ele formou discípulos. Barnabé formado pelos apóstolos primeiros, Barnabé formou a Paulo, Paulo formou a Timóteo, formou a Tito, depois Timóteo já estava formando outros. Não se preocupe, se você gastar a sua vida toda para discipular alguém e tornar alguém discípulo de Jesus, é melhor do que ter uma multidão toda lhe seguindo, sem compromisso. Se o seu legado for uma pessoa, se o seu legado for um discípulo de Jesus, aleluia, se você conseguir fazer um discípulo, alguém que vai pegar aquela palavra, alguém que olhou para você e disse assim, eu quero ser igual a ele, porque ele é igual a Jesus, e aquela única pessoa, você não tem noção do que ela pode fazer. Amém? Vivemos o tempo dos seguidores, seguidores sem compromisso, seguidores sem rostos, sem nomes, sem identidade. Não. Pessoas igual Pedro, quando negou Jesus. Você estava com ele? Não, eu não. Outra pessoa. Mas você não é ali daquela igreja? Você não faz parte daquele grupo? Eu não. Mas eu te vi lá, o cara marcou você lá na rede social. Não, é outra pessoa. Pode me dar isso aí, eu vou aceitar isso aí. Ah, eu pensei que você era crente, eu não ia te dar não. Não, eu vou querer. Negando a Cristo. Por quê? Raiz, frutificar. Queremos frutificar?
A palavra foi compreendida nessa manhã? Você entendeu o que Deus falou conosco? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Aleluia. Deus seja louvado, Deus seja engrandecido nessa manhã. Eu glorifico ao Senhor Jesus porque Ele diz que no final houve frutificação. Quando olhamos para a vida daqueles 12 discípulos, se colocarmos mais o apóstolo Paulo, nós vamos ver que cada um frutificou de uma maneira, sim ou não? Todos não frutificaram iguais. Não podemos comparar Pedro com Paulo, com João, com Tiago. Cada um frutificou, André, mas todos frutificaram. Deus te plantou, Deus tem te alimentado, Ele quer que você frutifique. Eu quero orar por você, você que tem feito parte desse grande exército de Deus, mas entende que Deus está te chamando para um nível de compromisso maior. Quero chamar você aqui à frente. Onde Deus tem te chamado, o fruto que você precisa dar, ou algo que tem te impedido, só você e o Senhor sabe, como essa semente tem agido na sua vida. Eu quero orar por você nessa manhã, e convido você a vir até aqui à frente, e orar pela sua vida. Venha em nome de Jesus. Pastor, estou enfrentando lutas, a semente ela tem vindo, mas eu não sei o que está acontecendo. Talvez o maligno tenha roubado, talvez o solo tenha muita rocha, talvez seja as pressões, as perseguições, as angústias. Amém, minha irmã? Talvez, quem sabe, algumas coisas no mundo ainda te seduzem, mas está lá no teu coração. Mas é tempo do Senhor te chamar para uma vida de frutificação, querido. É tempo dele tirar isso do teu coração e te dar graça para você mesmo arrancar algumas coisas, permitir que algumas coisas saiam da tua vida. Vem aqui diante do Senhor, colocar-se diante dele, e nós oraremos por você. Oh, glória a Jesus. Oh, Deus. Oh, Deus eterno. Clamamos pelo agir do teu Espírito em nossa vida. Clamamos pelo agir do teu Espírito em nossa vida, Senhor. O Senhor conhece os nossos corações. A semente é boa, a semente é santa. A semente é poderosa. Oh, venha em nome do Senhor. A semente é poderosa. Ora mandará baixore coramahai. Ora manchove arromase na carabahai. Ora manchove a coramandara bahas. Ora manchove a sore coramahai. Oh, Deus, como é difícil ser um discípulo fiel do Senhor. Como é difícil, Senhor. Como é difícil. As pressões, as aflições, as angústias. Oh, Deus, esse mundo ainda caído é belo, nos seduz. Ainda tem belezas, ainda tem riquezas, fama, poder, glória. Ó Deus, mas se o nosso coração estiver firmado em Ti, se a Tua palavra penetrar, se as raízes se aprofundarem, ó Senhor, as pressões não impedirão, os espinhos não sufocarão, a Tua palavra frutificará na nossa vida. Ó Deus, nós queremos sair da superficialidade da multidão. Nós não queremos só o pão, Senhor. Nós queremos também alimentar. Nós não queremos só a cura, nós queremos ser instrumentos de cura, Senhor. Ó Deus, nós não queremos só a bênção, nós queremos abençoar.
Ora mandaraba chorecorabas. Nós queremos ir mais além, Senhor. Nós queremos ir mais além, em profundidade, em relacionamento. Ó Senhor, não queremos nos conformar com esse mundo. Ó Deus, seja no nosso lar, seja na nossa cidade, seja em outro povo que nós não conhecemos. Ó Deus, nós queremos ser enviados por Ti. Nós queremos dar fruto, Senhor. E dar fruto é formar discípulos, é fazer novos discípulos. Mas para isso queremos, Senhor, ser discípulos verdadeiros, discípulos enraizados, discípulos aprofundados em Ti. Ó Senhor, abençoa a Tua igreja nessa manhã. Abençoa, Senhor, esse ministério que tem sido levantado por Ti, que tem semeado, Senhor, a semente preciosa do Evangelho. Ó Deus, que tem levado essa semente a outros povos, a outras nações. Aqueles que têm orado, têm contribuído, têm ido, Senhor, a outras nações. Ó Deus, mas talvez não saiamos a outros povos, mas sejamos discípulos no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso lar, na nossa rua, para aquele amigo tão chegado que nós temos, para aquele colega que trabalha conosco, Senhor. Ali há um campo fértil, ali há um terreno, e nós queremos semear. Alguém semeou no nosso coração, e nós queremos semear agora no coração de alguém. Nós queremos semear a palavra verdadeira, genuína, a palavra poderosa, viva e eficaz. Ó Senhor, jovens, homens e mulheres, famílias nessa manhã, aqueles que me ouvem, que me veem pela internet. Oh, é tempo de frutificarmos na obra do Senhor. É tempo de frutificarmos do reino de Deus. É tempo de darmos frutos verdadeiros. É tempo de permitir que o Espírito Santo tire as pedras. É tempo de permitir que o Espírito Santo corte os espinhos, para que os frutos venham surgir e o nome do Senhor seja glorificado. Ó Deus, queremos sair, Senhor, da frieza, da mornidão. Nós queremos ir, Senhor, para desfrutar do Teu poder, da Tua glória. Reveste-nos, Senhor, leva-nos, ó Pai, onde o Senhor quer nos enviar, nos lançar, nos soprar, para que o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, e bendito entre as nações. Abençoa os Teus servos e servas que estão aqui à frente, os que estão nessa manhã, Senhor,